dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz e vamos a mais uma aula de matemática. E hoje faremos três exercícios, que são os números 10, 11 e 12 das páginas 10 e 11, beleza? Questão 10 diz assim, ó. Observe as dimensões internas da jarra de suco na figura a seguir, né? E está perguntando assim, quantos decímetros cúbicos no máximo essa jarra pode conter? Então tá que a gente calcula o volume dessa jarra aqui, que tem o formato de bloco retangular, né? Mas a questão é, como é que a gente vai determinar então o volume de um bloco retangular? É bem simples, pessoal. Basta eu multiplicar as três dimensões dela. Por exemplo, se eu tenho um cubo aqui, ó, um cubo não, um bloco retangular, né? Com as dimensões, vou pôr aqui as dimensões, ó. Dimensão A, dimensão B e a dimensão C. Certo? Para calcular o volume desse bloco retangular é bem simples, é só multiplicar a dimensão A vezes a dimensão B vezes a dimensão C, ou seja, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Fazendo isso, eu calculei o volume disso aqui. Aqui é a mesma coisa, só tem uma diferença. Que ele quer a resposta aqui, ó, em decímetros cúbicos. E para fazer isso, eu vou ter que ter a medida em decímetros, e nesse caso está em centímetros. Como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho que estabelecer uma base de conversão para mim. Então, peraí. 1 decímetro ele vale quantos centímetros? Você sabe quantos vai ser? Quantos são? Então, 1 decímetro ele equivale a 10 centímetros. Então, pessoal, quando eu quero transformar a medida em centímetro para decímetro, basta eu pegar minha medida em centímetros e dividir por 10, que eu vou achar o equivalente em decímetros. Exemplo. Então, exemplo, 30 centímetros. Isso aqui vale quantos decímetros, né? Então, se eu pego 30 e divido por 3, ó. Opa, desculpa, se eu tiver 30 dividido por 10, tá? 30 dividido por 10, isso aqui dá 3, né? Então, 30 centímetros é equivalente a 3 decímetros. Tá? Então, eu vou pôr aqui do lado, ó. Decímetros, centímetro. Então, transformar de centímetro para decímetro, eu vou ter que dividir o número por 10. Se fosse o contrário, se eu tivesse o número em decímetro e quisesse converter para centímetros, como é que eu faria? Nesse caso, eu teria que multiplicar por 10. Exemplo, 3 decímetros, quando eu multiplico por 10, fica 30. Dá 30 centímetros. Certo? Ou seja, adjutando as medidas aqui então, 10 centímetros. 10 centímetros são quantos decímetros, né? Bem fácil. Se 10 centímetros é 1 decímetro, então aqui vai ser 1 decímetro. Aqui também, ó, 10 centímetros. Se eu divido isso aqui por 10, ou sabendo que 10 centímetros já é 1 decímetro, eu sei que isso aqui vai ser então 1 decímetro. Agora aqui a gente tem 15 centímetros. Como é que eu transformo 15 centímetros para decímetro? Então, como é que eu faço? É só eu pegar e dividir isso aqui por 10, que eu vou achar quantos decímetros vai ser 15 centímetros. Tá? Depois de fazer isso, pessoal, é só usar a fórmula para calcular o volume. Vai ficar assim, ó. O volume vai ser igual, então, a medida, nesse caso, ó, o A que está aqui é o mesmo que o 10. O B aqui é o mesmo que esse outro 10 aqui. E o C que é a altura, esse aqui, ó. Tá? É só multiplicar esses valores aí que foram encontrados. Lembrando, em decímetros. Beleza? Próxima questão, pessoal. Questão número 11. Diz assim, ó.
Se um polígono regular tem a medida dos ângulos internos AI igual a 36 graus, qual a medida do seu ângulo externo? Tá? Detalhe, pessoal, que essa figura aqui, ó, ela tá um pouquinho complicada, porque, na verdade, esse polígono aqui, ele nem é regular, e tampouco o ângulo interno desse polígono é 36 graus. Vamos tentar entender o que é um ângulo externo, tá? Imagine como se esse fosse o ângulo que ele quer, tá? De 36 graus. O ângulo externo é como se eu fosse prolongar esse lado aqui do polígono e eu quisesse nele o suplemento. O que é suplemento? Suplemento é quanto falta para 180 graus. Certo? Então, olha, eu tenho aqui um ângulo de 36 graus, não é? Eu sei que numa reta, ó, e marcado esse ponto aqui nela, ó, o ângulo que tem essa meia volta inteira equivale a 180 graus, né? Então, se aqui tem 36 graus, quantos graus faltam aqui então para que tudo isso dê 180 graus? Então, gravem isso, ó. O ângulo interno mais o ângulo externo, eles têm que dar juntos um total de 180 graus. Tudo bem, pessoal? É importante saber isso. Em qualquer polígono, um ângulo interno mais um ângulo externo, que é o que ele está pedindo nesse caso, a soma dos dois tem que ser igual a 180 graus. Próxima questão. Próxima questão diz assim, ó. Miguel parou em um posto para abastecer o carro e observou a seguinte tabela. Aí tem aqui ó, a tabela tratando do combustível e do preço por litro. Dizendo o seguinte, então o preço do álcool, da gasolina comum, aditivado e do diesel. Após o abastecimento, o visor da bomba indicada era assim, ó. Então quer dizer, ele pagou um total de R$ 83,25 e ele adquiriu 45 litros. A pergunta é, então, o que foi que ele abasteceu para ter pagado isso com essa quantidade de litros? Ele usou álcool? Será que, por exemplo, ele colocar 45 litros de álcool a esse preço aqui, ó, dá R$ 83,25? E se ele pôr gasolina comum nessa quantidade aqui, ó, 45 litros, vai dar esse valor aqui? Ou é aditivada ou é diesel? Qual é o produto que ele adquiriu, qual o combustível que ele adquiriu, que teria dado esse valor aqui? Então tem algumas maneiras de pensar essa questão. Vocês podem fazer o cálculo um por um para identificar então qual desses 4 combustíveis vai dar um total de R$ 83. Ou tem uma maneira diferente, da mesma forma, você poderia verificar o preço que você pagou por unidade. Como é que você poderia ter feito? É só você pegar o preço e dividir pela quantidade. Quando você pega o preço que você pagou, divide pela quantidade que você comprou, você acaba descobrindo então qual é o preço da unidade. Nesse caso você pega o preço total que você paga e divide pela quantidade de litros que você utilizou, você descobre quanto você vai receber, quanto está pagando para cada litro. Certo? Então, de novo, tem duas maneiras. Uma é você calcular isso aqui por 45 e ver se vai dar o valor que ele pede. Tá? Fazer um por um, multiplicar por 45 e ver qual deles vai dar esse valor aqui, ó, que é o 83,25. É uma maneira que dá certo. E a outra é você tentar calcular qual é o preço da unidade que pagou aqui. Como? Dividindo o preço total pela quantidade que comprou. Tá? Aí você vai calcular o preço que você pagou pela unidade do seu combustível. Certo, pessoal? Depois começar a marcar a alternativa correta.
Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido e acompanhado, mas já sabem. Se ficou alguma dúvida aí, manda nos comentários que eu vou estar aqui disponível para ajudar vocês. Beleza? No mais é isso, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e se cuidem, galera. Tchau, tchau.